Estamos ao vivo. Tentar passar lá para o meu. Se eu editar aqui a publicação, que sempre fica para amigos, eu vou botar para público. E aí, gente, boa noite. Boa noite para vocês que estão chegando aí, tá? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui que a gente está fazendo hoje, quarta-feira. O nosso convidado de hoje, ele vai se apresentar depois, tá? Eu só vou falar o nome dele e eu vou dar um tempo para ele se apresentar. O nosso convidado de hoje é o Renato Reis, candidato a prefeito em São Pedro da Aldeia. Boa noite, Renato. Boa noite, Glauci. Boa noite, Davi. Boa noite a todos e todas que nos veem aí ao vivo. Queria agradecer o convite dessa importante live, dessa importante entrevista que será democrática. Todas as candidatos e a candidata poderão participar se assim quiserem. Eu fico muito feliz que pessoas jovens como vocês, e como eu também me coloco, né, nessa juventude, tenho 30 anos, possa estar debatendo políticas para a nossa cidade, para o lugar que a gente ama, para o lugar que a gente quer melhorar, de uma forma muito tranquila, republicana, e que as pessoas possam, então, aí participar e tirar as dúvidas que tiverem sobre as nossas propostas. Obrigada. E meu companheiro de todas as lives aqui, né, que topou esse projeto junto comigo, Davi Lobo. Boa noite, Davi. Boa noite, Glaucio, boa noite, Renato. Agradecer mais uma vez ter aceitado esse convite de conversar com a gente. Lembrando a todos que vão nos assistir, né, que as nossas lives têm um intuito meramente pragmático, democrático, de divulgar a proposta dos candidatos para que eles possam se apresentar e aproximar, né, o voto dos eleitores de São Pedro da Aldeia, para que possam conhecer todos os candidatos e, como a gente fala sempre, direcionar o seu voto da melhor maneira possível. Perfeito. Exatamente. Eu não vou desligar os microfones, não, porque da outra vez a gente desligou e deu intervenção, então a gente vai deixar ligado mesmo. Gente, hoje a gente entrevista o Renato Reis, professor, né, e formado em filosofia e sociologia, acertei? Exato. Ciências sociais. Ciências sociais. Ele é do Isso. Partido Socialismo e Liberdade, mais a sigla, né, o PSOL, ou PSOL. O vice dele é o professor Diogo Souza, tá? Então, a gente começa, o candidato, primeiro, a primeira pergunta a gente dá para você 5 minutos e as outras perguntas você vai ter 7 minutos para responder, tá bom? Assim que encerrar o tempo, eu vou só avisar, pedir para você concluir, caso você exceda. E a primeira pergunta é: quem é Renato Reis? 5 minutos nessa e nas outras são 7. Fique à vontade. Bom, Renato Reis é um professor de sociologia e filosofia que, na prática do seu dia a dia, enquanto profissional de educação, conseguiu tomar para mim mesmo, né, tomar essa ideia e essa vontade de tentar transformar o meio ao qual eu vivo.
desde muito pequeno, fui criado na Vila Militar, tenho um pai da reserva da Marinha, o suboficial Júlio, que é ex-mestre de armas aqui da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, muitos conhecem, uma mãe dona de casa, e que sempre debateram sobre as questões sociais dentro de casa. Então, aprendi muito com os meus pais, aprendi muito com o dia a dia dentro da sala de aula, aprendi muito na faculdade. Então, por toda essa questão que a gente veio crescendo, o desejo de formar em São Pedro da Aldeia um grupo de pessoas de todos os tipos, né, que possa representar todos os tipos de pessoas, que hoje Renato Reis se apresenta junto com outro professor, o professor Diogo Souza, enquanto candidatos a prefeito e coprefeito. A gente chama de coprefeito, vice-prefeito, porque não queremos um vice-prefeito decorativo, como foi o Temer. É um termo que até o próprio ex-presidente Temer usava, né, que ele era um vice-presidente decorativo. Então, esse termo de coprefeito é porque, assim como o prefeito, o nosso professor Diogo Souza também irá tomar as rédeas dos rumos da nossa cidade junto com a população. Então, Renato Reis também além de um professor de sociologia e filosofia, além de um lutador das causas sociais, também é um antifascista, principalmente, um antirracista, principalmente, um cara que luta contra as opressões, porque acredita que a população brasileira, não só em São Pedro da Aldeia, mas no país inteiro e também no mundo inteiro, merece mais justiça, mais liberdade, mais igualdade, porque não aceito normalizar e normatizar uma sociedade tão desigual, onde poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Então, por esse motivo, hoje me encontro em um partido ao qual eu me considero bem tranquilo de dialogar, um partido que não tem em seus quadros corruptos, que não participou da Lava Jato, que tem em suas propostas que se encontram junto às minhas propostas de uma sociedade mais livre, justa e igual, como eu tinha falado. Além disso, é um partido que constrói em São Pedro da Aldeia de forma democrática, coerente e independente, longe da velha política, formas de tentar transformar a cidade para aquelas pessoas que realmente merecem, né? Uma cidade de direitos. Essa é uma dos motes da nossa candidatura, uma São Pedro da Aldeia de direitos, direitos para todas as pessoas, né? Principalmente para a classe trabalhadora, para a juventude e para os aposentados. Ok. Tenho muito tempo ainda? Davi? Que a gente vai falando, professor, é assim, a gente vai falando. Você tem 2 minutos. Você tem 2 minutos ainda. ainda. 2 minutos? Então, melhor ainda. Então, a gente continua a falar. É muito importante que seja muito clara que a candidatura do nosso partido em São Pedro da Aldeia é uma candidatura com propostas viáveis, propostas que sejam possíveis de serem colocadas em prática. Quem quiser e quem puder pode procurar o nosso plano de governo no site do TSE, pode nos procurar nas redes sociais também para poder estar perguntando sobre as nossas propostas. São propostas que foram construídas juntamente com a população, juntamente com os servidores desse município, juntamente com a juventude, ao qual eu tenho um acesso muito bom por ser professor, juntamente com os aposentados. Então, é um plano de governo que abrange e não limita, como normalmente nós temos a experiência em nossa cidade. Então, é um plano de governo construído por muitas mãos, mãos livres, mãos sonhadoras, mãos de pessoas que querem transformar de verdade a cidade em uma cidade melhor para todos e todas. É isso. Ok, ainda deixou 20 segundos. Tá bom. Vamos lá, Davi. Bom, agora nós vamos começar com a fase de perguntas sobre mais diversos e variados temas, sobre a nossa cidade, de interesse da população, e que estão contempladas nos planos de governo dos candidatos ao Executivo Aldeiense. Nós começamos, candidato, com o tema educação.
que é um debate central para a nossa cidade. E a primeira pergunta é a seguinte: qual a sua proposta para a educação em São Pedro da Aldeia, levando os seguintes fatores? Primeiro, as estruturas das nossas escolas municipais e sobre política educacional. O que São Pedro pode esperar para as nossas crianças e para os jovens aldeenses pelo Renato Reis, caso ele for e se torne prefeito de São Pedro da Aldeia? Davi, a educação para mim é uma questão muito cara no sentido de importância, né? Eu sou professor, sou um profissional de educação e uma das maiores preocupações do nosso governo, a minha, junto com o meu co-prefeito, o professor Diogo Souza, é a educação. Não à toa estou de licença nesse momento, mas sou diretor-geral do Sindicato dos Profissionais de Educação da Costa do Sol, que abrange São Pedro da Aldeia e a Iguaba Grande. Também sou, apesar de estar de licença também, por conta das eleições, diretor do Simprolagos, Sindicato dos Professores da região dos Lagos. Então, passo em escolas semanalmente, passo para ver as estruturas, para conversar com os profissionais de educação, e é muito importante deixar claro que quando a gente fala de educação, nós não podemos falar somente de professores. A educação ela é construída por profissionais de educação, desde lá da merendeira, do porteiro que recebe as pessoas, do auxiliar de creche, do orientador educacional, enfim, até o professor, até a direção. Então, dentro dessa questão das estruturas, São Pedro da Aldeia hoje tem, infelizmente, uma das piores estruturas de escolas da nossa região. Não à toa, né, o IDEB, né, isso também reflete nesse índice, né, do desenvolvimento educacional, da educação básica da nossa cidade, foi uma das piores notas da região. Né? Essa falta de estrutura, ela gera consequências no trabalho dos profissionais, que em São Pedro da Aldeia fazem milagre, né? São milagrosos com a falta de estrutura que tem, ainda assim conseguem fazer trabalhos excepcionais, mas também faz com que crianças e adolescentes não queiram, não tenham a necessária vontade de estar em sala de aula. Você imagina estudar em uma sala onde não tem ventilador, aonde o quadro está caindo, aonde as carteiras estão quebradas, aonde passa, e aí eu estou falando de questões que eu vivenciei e que qualquer outro profissional de educação da nossa cidade vivencia no seu dia a dia. Em escolas onde a estrutura básica, né, de esgoto, de água encanada, às vezes também é deficitária. Para além disso, faltam também profissionais de educação. Há um déficit de profissionais de educação na nossa cidade. Então, nós temos que fazer um levantamento, tá? Principalmente para concurso público. Nós somos a favor de concurso público para a educação, para a saúde, para todas as outras áreas que ainda iremos falar. Né? Mas, pegando a educação agora como ponto principal, nós somos totalmente a favor. Não que os contratos serão encerrados. Não, é impossível você não ter uma cidade com contratados. Nós devemos ter, porque sempre há algumas pessoas que irão pedir licença, que irão ter que sair de licença maternidade e tudo mais. Outro ponto importante, né, da nossa questão, né, é também pegar e manter a estrutura básica que existe dentro da nossa rede, a estrutura de ensino. Né? Mas, para além disso, nós queremos introduzir uma disciplina que é a de letras libras. Então, nós temos como proposta dentro da educação introduzir a disciplina Letras Libras. E aí eu dialogo diretamente com o meu companheiro, professor Diogo Souza, porque trabalha direto com essa questão dos surdos, né? Então, a gente está falando aí de pessoas que têm em uma grande quantidade na nossa cidade, e desde o primeiro ano, então, nós temos essa proposta de implementar na nossa cidade a disciplina de português Libras,
tá? Para que até o 9º ano essas crianças, esses jovens possam aprender, possam dialogar e isso possa dar uma real acessibilidade para os nossos e nossas alunas com a questão da surdez, né? Para além disso, nós também queremos manter a eleição para a direção, achamos que a eleição era uma das lutas do nosso sindicato, né? A eleição para a direção é algo de total importância para se manter a democracia dentro do seio escolar. E devemos também fazer sempre reuniões de conselhos municipais da educação, mas reuniões que deem acesso de verdade à população envolvida na educação da cidade. Não conselhos que são fechados, conselhos que não têm uma informação. Tenho certeza que as pessoas que nos veem aqui, poucas pessoas sabem data, horário, local do Conselho Municipal de Educação, e é importante que a gente saiba, porque é um órgão fiscalizador de suma importância para a nossa cidade. Para além disso, nós devemos ouvir os pais e os profissionais de educação, assim como os alunos também da nossa cidade, porque somente aquelas pessoas que vivenciam a educação podem ter clareza no que falar sobre ela no seu dia a dia. Não sei se vai falar ainda de servidores, acho que sim, né? Vai ter uma pergunta, então vou deixar isso para a próxima pergunta. Obrigado. A gente já tem aqui vários comentários, agradecer a todos que estão aqui, Fabão, a Fernanda Afonso, boa noite, Thiago Valadares, boa noite, o Vini já fez uma pergunta e é bom deixar claro que o Renato Reis topou responder algumas perguntas, mas a gente deixa sempre para o final, para a gente poder dar andamento à nossa entrevista, e no final a gente faz essas perguntas, a gente anota, e ele vai poder responder tudo no final. Agradecer o Thiago Valadares, também que está aqui com a gente, Helena Oliver, Léo da Dengue também está aqui com a gente, Ricardo Barbosa. E vamos à próxima pergunta, né, Glaucia? Sim, gente, eu estou aqui abaixada, vocês estão me vendo, porque eu estou anotando as perguntas. Então, caso você queira sua pergunta respondida, você aguarde que ao final o professor, vou chamar ele de professor, né? Renato Reis vai responder, o candidato, tá? Agora nós vamos falar, Renato, sobre a valorização dos profissionais. Eu queria saber, e já que você já começou falando que você é bem atuante, e isso é muito importante, né? Atuante em lutas, né, sindicais para esses profissionais, eu queria saber qual é o seu projeto para a valorização dos profissionais da educação do nosso município, né? Claro. Glaucia, é muito importante para mim toda essa questão da valorização dos profissionais de educação. E aí, mais uma vez, eu toco na ideia de que profissionais de educação não são só professores, né? A gente pode ler nos outros planos de governo que a maioria coloca professores, valorização dos professores. Eu coloco valorização dos profissionais de educação. Uma escola não sobrevive somente com professores. Somos muito importantes? Somos, mas a merendeira, auxiliar de creche, auxiliar de serviços gerais, orientador educacional, enfim, porteiro, todos têm a sua importância. E na nossa cidade parece que essa importância é esquecida pelo poder público. Por essa razão, uma das principais questões do nosso plano de governo é implantar no primeiro dia, tá, de governo, implantar uma assembleia para escolhermos juntos aos profissionais de educação quem será o secretário ou a secretária de educação. Por que isso? Porque não vai vir de cima para baixo, né? O Renato Reis vai escolher. Óbvio que eu tenho as minhas preferências e vou lançar a minha candidata, e falo aqui logo, a Sara Wagner, né? Se eu for eleito prefeito, eu vou querer a Sara Wagner como secretária de educação, mas essa secretária de educação, ou esse secretário de educação vai passar por uma assembleia junto aos profissionais de educação, porque eles têm que ter essa valorização também de escolher quem vai ser o, entre aspas, chefe da área ao qual ele trabalha. Nesse sentido também iremos criar aí a lei finalmente para regulamentar as 30 horas de trabalho
dos profissionais de apoio da nossa cidade. Há 2 anos atrás, nós dormimos na prefeitura, eu e mais 30 companheiros e companheiras, profissionais de educação, tivemos uma bela noite de sono. Mentira, não dormimos, né? Ficamos acordados, obviamente, porque a prefeitura cortou a água e a luz, mas tivemos ali uma noite maravilhosa, uma noite maravilhosa no sentido de encontro de pessoas que lutam por uma cidade educacionalmente melhor também, nesse setor educacional melhor. E aí conseguimos fazer com que fosse revogada a medida arbitrária de aumento para 40 horas semanais o trabalho de pessoas que ganham salários mínimos, que trabalham meio expediente e vão para outros trabalhos para poder aumentar a sua renda. Na nossa prefeitura, nós vamos regulamentar as 30 horas e os profissionais de educação na área de apoio vão ter a tranquilidade de poder, sim, dormir, botar a cabecinha no seu travesseiro sem que nenhuma surpresinha aconteça vinda da prefeitura nesse sentido. Outro ponto que também nos é muito valioso é a construção do PCCR, na verdade, colocar esse PCCR em prática, porque ele existe, né? Esse PCCR que é o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, para quem não conhece. Esse PCCR ele existe e diversos pontos dele não é colocado em prática. Então, nós vamos, de 2 em 2 anos, nós vamos reformar esse PCCR, um PCCR próprio para a educação, assim como vamos fazer um PCCR próprio para a saúde, próprio para as outras áreas, porque entendemos que essas áreas têm questões específicas. Nós não podemos fazer um PCCR abrangendo todas as áreas de servidores do nosso município. Então, dentro desse PCCR, nós queremos deixar claro que iremos colocar aí a valorização dos profissionais de educação para que eles possam fazer mestrado, fazer doutorado, fazer uma pós-graduação dentro da sua área. Hoje, os profissionais de educação em São Pedro da Aldeia estão largados às traças. Aqueles que querem se melhorar, né, a sua questão em relação a mestrado, a pós-doutorado, enfim, aos cursos livres que existem, esses aí são esquecidos pelo poder público e não são valorizados nem com sequer um aumento. Quando esse aumento vem, ele vem anos e anos depois. Então, nós temos que implantar isso dentro da cidade, né? Porque profissional que trabalha sabendo que é valorizado, trabalha muito melhor. Eles, aqui em São Pedro da Aldeia, já trabalham muito, já trabalham com muita vontade, mas tenho certeza absoluta que com esses direitos sendo colocados, eu estou falando de direitos, tá? Eu não estou falando de nada inventado na minha cabeça. Estou falando de coisas que são previsíveis, que estão previstas já no nosso PCCR. Para além disso, um ponto importante, auxílio alimentação para os profissionais, também servidores do nosso município. Ah, professor Renato, mas como é que você vai fazer tudo isso? Eu vou fazer tudo isso com a verba que nós temos dentro desses cerca de 360 milhões de reais que São Pedro da Aldeia vai receber para o próximo ano, junto também com uma proposta que daqui a pouco eu vou falar de redução de salário que a gente quer propor para a Câmara dos Vereadores, tá? Então, a valorização dos profissionais de educação para a gente é de total importância. Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, mas com o passar do tempo aqui a gente vai refrescando a memória. Mas incentiva a qualificação dos profissionais de educação. A merendeira, se quiser fazer um curso de gastronomia, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai apoiar essa merendeira. O professor que quiser fazer um mestrado, um doutorado na sua área também. A merendeira que se já tiver alguma graduação e quiser fazer um mestrado, um doutorado, o porteiro, enfim. Nós queremos valorizar esses profissionais que tanto ajudam e tanto carregam o piano da educação nas costas na nossa cidade. Perfeito. Obrigado, professor, mais uma vez pela resposta. A gente está aqui com o Ricardo Barbosa, desejando boa noite. O Thiago Valadares fez uma pergunta no final, a gente vai fazer. Davi, dá licença. O Thiago, a pergunta dele já foi respondida já. Tá? A pergunta ele falou do doutorado, que ele quer incentivar os professores, já te respondeu essa, o professor. Sim, já foi respondida. Pode Acho continuar. Que eu posso aproveitar que o Vini Melo fez uma pergunta também na área de educação,
e aí eu aproveito para responder, que é sobre a descentralização de parte da verba da educação. Você quer responder essa? Então a gente vai Eu deixar... já aproveito e já respondo logo. Tá, ok. Tá? Nesse Fique sentido, à vontade. então, a descentralização da verba de educação para a gente é muito importante. O que é a descentralização, né? É a escola ter a autonomia daquela verba para poder saber onde utilizar e como utilizar. Não sou eu, enquanto prefeito, não é a minha futura secretária de educação, ou meu futuro secretário de educação que vai chegar, olha, essa escola tem que usar essa verba dessa forma. É aquela direção, junto com aqueles profissionais de educação daquela escola, junto com a comunidade acadêmica em si, os pais, os alunos, que vão falar, poxa, olha só, eu acho que tem que haver a reforma desse parquinho, eu acho que tem que haver a reforma, colocar ar-condicionado, enfim. Então, a descentralização da verba é muito importante para dar autonomia às escolas do nosso município e também a dar transparência na utilização dessa verba dentro das escolas. Ok. O Vini fez um comentário aqui, ele botou que a invasão da sede da prefeitura foi linda no sentido da luta dos direitos. Senhoras servidoras lá dormindo no chão para exigir o diálogo que até então era negado pelo secretário, mas a greve venceu e ele caiu. Ricardo Barbosa fez uma pergunta, ao final nós vamos fazê-la para você. Eu peço também para todos que estejam assistindo a gente, para que compartilhem essa live, para levar as propostas do candidato adiante e divulgar a nossa entrevista aqui. Próximo tema, Renato, é sobre saúde, que também é uma questão e um anseio muito importante, uma demanda super importante para os aldeenses, né? E a primeira pergunta é a seguinte: São Pedro é contemplada com políticas públicas como as UBS, as ESFs, o pronto-socorro, policlínica, a nossa UPA, que apesar de ser de responsabilidade do Estado, atende em São Pedro da Aldeia. Quais as suas propostas para melhoria na prestação do serviço público de saúde em São Pedro da Aldeia? Primeiro, nós temos que fazer um apanhado aí da estrutura, né, dessas unidades básicas de saúde, né, também dessas estratégias de saúde da família que existem na nossa cidade, né? Nós temos que fazer um levantamento de tudo isso, porque nós temos que melhorar as estruturas físicas desses locais também em relação aos equipamentos. Outro ponto importante é rever a questão da marcação de consultas, que na nossa cidade sempre foi um problema. Eu morei por alguns anos ali em frente à antiga Policlínica, no centro, ali onde hoje fica a Caixa Econômica Federal, e ali era um Deus nos acuda, né, no sentido muito ruim das pessoas estarem 3, 4 horas da manhã tentando marcar. Hoje há uma informatização, mas acho que tem que haver, dentro desse sentido, uma união de todas as áreas e transparência, que a pessoa possa chegar no seu próprio computador e marcar a sua própria consulta dentro de um aplicativo ou dentro de um site que a prefeitura vai disponibilizar. Aquelas pessoas que não têm acesso à internet, que a gente sabe que existem muitas, que possam ir à Secretaria de Saúde ou nas próprias policlínicas, nas unidades básicas de saúde, né, para que lá tenham acesso a essa marcação, para que nenhum vereador ou nenhuma vereadora ou nenhum secretário coloque os seus conchavos na frente. E a gente sabe que isso em São Pedro da Aldeia acontece, não só em São Pedro da Aldeia, em diversas cidades. Então nós não podemos favorecer uma classe, a classe política, em detrimento da população. A população clama por transparência em todas as áreas e na saúde principalmente, porque é a área que está ligada diretamente à vida da pessoa. Então, uma pessoa que fica 6, 7 meses sem poder ser atendido em algo importante pode acabar vindo a falecer. E a nossa prefeitura, o nosso governo, ele vai ter diretamente aí um compromisso com a vida das pessoas. Então, temos também, além disso, que implantar, né, o programa de saúde da família, que é tão importante. O SUS ele é maravilhoso, o Sistema Único de Saúde do nosso país, no papel ele é maravilhoso, falta vontade das prefeituras para implantar nas cidades. Então, o nosso objetivo é colocar
o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, em todos os bairros da nossa cidade, para que as pessoas que não podem sair de casa, que não têm acesso a transporte, né, ou que não têm financeiramente a possibilidade de sair de casa do seu bairro para ir para o centro da cidade, para que ele possa também ter acesso à saúde de qualidade, com, no mínimo, um profissional médico, né, um médico geral, né, para que tenha uma enfermeira ou um enfermeiro, para que tenha um assistente social, uma assistente social, psicólogo, uma psicóloga, enfim, dentro um fisioterapeuta, para que nós tenhamos um ataque aos problemas da saúde anterior, né, uma prevenção aos problemas que depois poderão vir a ser maiores. E aí a gente vai fazer com isso também que haja uma redução da utilização do nosso pronto-socorro, das nossas policlínicas, das nossas unidades básicas de saúde, porque o atendimento vai ser domiciliar, né? Isso não é uma utopia, gente. Para quem conhece o SUS, ele garante isso. Então, nós não estamos falando, mais uma vez, deixando bem claro, em nada que seja uma invenção. Outro ponto importante são as OSs. O nosso governo, ele é altamente contrário às organizações sociais que gerem de forma privada a saúde do nosso município. Para a gente, para o nosso governo, para o pessoal, nós temos que ter uma saúde pública 100% gratuita e de total qualidade. Então, nós vamos, ao invés de pagar uma empresa privada para gerir a nossa saúde, e empresa, obviamente, quer lucro, né? Nós vamos pagar uma saúde pública, arcar com os gastos públicos da nossa saúde. Não posso prometer aqui que construiremos um hospital na nossa cidade, seria um sonho, né, que pudéssemos ter um hospital, mas nós temos que tratar com a realidade. E qual é a realidade? A realidade é que hoje o Hospital Regional de Araruama, ele não comporta mais toda a necessidade, a carência que a região tem. Então, por que nós, prefeitos, ou futuros prefeitos e prefeitas das cidades da região, não podemos lutar junto ao governo federal e ao governo estadual por verbas para a construção de mais um hospital regional para que atenda as cidades ao entorno aqui de São Pedro Aldeia? E aí, obviamente, eu vou defender geograficamente a nossa cidade. Nossa cidade está no centro da região, podendo, então, atingir com facilidade a Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, até Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, enfim, Iguaba Grande, Araruama. Então, nós temos que lutar em conjunto com os outros administradores, com os outros prefeitos e prefeitas das cidades vizinhas, para a construção de um hospital regional aqui, que seja em São Pedro, mas que, se não for em São Pedro Aldeia, que seja em outra cidade. O importante é que a nossa população seja assistida dentro da saúde, né? E aí, mais uma vez, a questão dos servidores vai ser perguntada ainda, eu acho, né? Sim, exatamente. A próxima pergunta é sobre a valorização dos servidores da saúde, né? A gente está vivendo no meio de uma pandemia, né? E a gente tem vários aí escândalos em todos os locais, no Brasil todo, né? E a gente vê profissionais que estão perdendo, né, as suas vidas também em meio a isso. E eu queria saber, em relação a tudo isso, o que quais são as suas propostas para a valorização do profissional da área da saúde? Né? O que você tem de propostas? Assim como nós achamos importante a valorização dos profissionais de educação, também achamos importante a valorização dos profissionais de saúde. Então, iremos também, achamos importante a valorização de todos os profissionais, né? Mas dessas duas áreas, nós iremos fazer uma assembleia, como eu falei na educação, para a escolha do secretário ou da secretária de saúde também, tá? Então, os profissionais dessa área vão poder escolher ou poder concordar com a nossa escolha ou não da secretária ou do secretário de saúde. Então, nesse sentido, já começa por aí o diálogo que nós teremos com esses profissionais. Para além disso, o PCCR, próprio para essa área, também com incentivo e valorização
para que eles possam fazer cursos, para que eles possam se qualificar, né, mais ainda do que já são. Também os equipamentos, né, para esses profissionais, os famosos, agora famosos EPIs, né, os equipamentos aí que são utilizados dentro das unidades de saúde do nosso município. Muitas vezes esses profissionais trabalham em lugares insalubres e passam aí diretamente pelo contato com diversas doenças. E nós temos também que ter muita atenção com isso. Nós temos que valorizar esse aspecto também. Queria saudar o profissional de saúde que está aí, não sei se ainda está nos assistindo, mas que deu uma saudação, que é o Léo da Dengue, né? Que junto com um companheiro nosso, que é o Roberto, também profissional de saúde da nossa área, companheiro do PSOL, constrói as lutas dentro do seu sindicato e constrói as lutas para fora também disso. Então, nós devemos fazer a luta junto com os profissionais de saúde, que é uma luta nacional também das 30 horas, assim como a luta das 30 horas da educação. Então, são vários fatores que nós devemos ter para valorizar esses trabalhadores, né? Fazer um levantamento da quantidade de profissionais que faltam, desse déficit, né? Ver também dentro da verba, de forma transparência, o que é real, o que é possível. Também não vou falar aqui que vou contratar centenas de profissionais. Temos que ver dentro da nossa verba como podemos fazer. Uma coisa é certa, uma coisa é clara do nosso governo. Nós vamos dar preferência para a educação e para a saúde, porque acreditamos que, neste momento, são dois dos setores principais que passam por um grande problema na cidade. Eu tenho a mania de dizer que a saúde de São Pedro da Aldeia, ela se encontra respirando por aparelhos. Ela se encontra, nesse momento, na UTI. Né? A saúde de São Pedro da Aldeia, ela, por mais que os profissionais da nossa cidade façam também de tudo possível, ela se encontra em um patamar muito ruim para aqueles que são assistidos. Então, falta equipamento, falta estrutura física, falta o básico para esse atendimento. Então, para além disso também, falando de saúde, voltando, né, aproveitando o gancho, e aí são tantas coisas que a gente vai falando e vai lembrando, né, nós temos que tratar também, lembrar também dos profissionais de saúde mental, né? Não podemos esquecer dos profissionais de saúde mental. Quando a gente fala de saúde, a gente lembra só dessa primeira, da UTI, do pronto-socorro, né, desses primeiros pontos, mas nós temos que lembrar também dos centros de apoio psicossocial que devem ser construídos na nossa cidade, né? Um CAPS-AD para atendimento de crianças, adolescentes e adultos que abusam da utilização de álcool e outras drogas. Eu tive uma experiência magnífica na minha vida de estagiar por 3 anos e meio em Niterói em um CAPS-AD, então sei da importância do trabalho. Temos uma profissional hoje em São Pedro da Aldeia que já coordenou e que nos apoia um CAPS em Madureira. Imagina coordenar um CAPS em Madureira para milhões de pessoas, né? E hoje ela está permutada para São Pedro da Aldeia, a Sandra Altuori. Então é com muita felicidade que eu digo que, com o apoio dela, nós também construímos aí políticas públicas para a área de saúde mental. Então essa área de saúde mental, ela vai ter uma ligação direta com a cultura e com a educação também, né? Quando a gente fala de cultura e educação, nós estamos, junto com a saúde, nós estamos falando da introdução dessas pessoas que serão assistidas pela saúde mental nessas áreas por profissionais qualificados, tá? E para fechar, para falar de saúde, nós também temos que lembrar da questão das zoonoses, né? E aí o Vini Melo, que está aí do nosso lado assistindo, é o cara disso na cidade. Eu tenho muito orgulho de caminhar ao lado dele nesse ponto. Nós vamos construir o tão sonhado e necessário centro de zoonoses para a nossa cidade. Não tem condições de uma cidade como São Pedro da Aldeia, com 100 mil habitantes, não ter um centro de zoonoses. E aí nós vamos utilizar esse centro de zoonoses como um espaço também educacional, para que os profissionais da área, para que os protetores, que nem sempre são profissionais da área, possam se qualificar,
possam estar fazendo cursos, para que os futuros profissionais da área possam estagiar, né? Eu converso muito com uma ex-aluna minha, que mora ali no Balneário, hoje faz zootecnia lá na Universidade Estadual Norte Fluminense, lá em Campos, na UERJ, né? Que se chama UENF, lá em Campos, e ela faz um trabalho muito interessante de educação nas escolas para conscientização das crianças e adolescentes também nas práticas protetivas de proteção aos animais, né, principalmente de pequeno porte, que são mais fáceis. Então, achamos de suma importância um centro de zoonoses, e eu aprendi com o Vini Melo que nem todo animal abandonado, nem todo animal de rua está abandonado, né? Ele muitas vezes é cuidado pela vizinhança, pelas pessoas que moram naquela rua, naquele bairro. Então, nós iremos utilizar o método SED, que é capturar, esterilizar e devolver, né? Que é um método para fazer com que esses animais sejam castrados e voltem para aquele ambiente que eles já estão acostumados, onde a vizinhança cuida, gosta, dá alimento, dá proteção. Então, nós vamos fazer esse centro de zoonoses. Além disso, a compra também do tão sonhado castramóvel, para que atenda de forma domiciliar toda a população da nossa cidade. É muita coisa, né? Às vezes a gente vai lembrando, vai falando, porque, infelizmente, temos carência mesmo de muita coisa. Mas, se eu for lembrando, eu vou falando de outras coisas aqui. Beleza. Okay. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente. O Walter Vasconcelos, que também é candidato a prefeito pelo PRTB, se manifestou aqui. Boa noite, logo, logo estarei disponível também. Estará aqui. O Vini Melo fez um comentário aqui: a gestão de saúde deve voltar a ser municipalizada para qualquer tipo de terceirização, seja ela direta ou OS. A Fernanda Afonso, programa de 30 horas semanais para os profissionais da saúde, né, sobre a questão que o Renato levantou. Moisés do Toldo também está assistindo a gente. Obrigado, Moisés, pela audiência. O Zé Paulão, meu amigo Paulão, também está aqui. Partido não faz um homem ou uma mulher, é o contrário. O pouco que conheci parece ser uma pessoa super sensata. Está aqui o comentário do meu amigo Paulão. Obrigado. E o Vini Melo botou: boa, Renato, nosso centro de zoonose é mais que necessário de extrema urgência. Obrigado. Bom, a próxima pergunta, Renato, é sobre meio ambiente. Também é uma questão super importante levantada aqui com os nossos internautas. E a pergunta é a seguinte: o maior patrimônio natural que temos, não só no nosso município, como em toda a região dos lagos, certamente é a nossa Laguna de Araruama, né? O nosso maior patrimônio natural que a gente tem. E aí a nossa pergunta é nesse sentido, né? O que o senhor implementará para a preservação, restauração e sustentabilidade da nossa laguna? Bom, primeiro nós temos que acabar com essa subserviência que as prefeituras da nossa região têm com a concessionária responsável, né, que é a Lagos São João, que é a responsável aí pela Prolagos também, que é a empresa dessa área aqui da nossa cidade, né? É totalmente inviável manter essa conduta de ser tão complacente com tudo que a Prolagos faz na nossa cidade e na nossa região. Também, quando a gente fala de Laguna de Araruama, né, é importante a gente falar laguna, né? A gente conhece popularmente por lagoa, mas é uma laguna, a maior laguna hipersalina do mundo, né? Tão legal de falar isso, que pode ser utilizado também turisticamente, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Nós temos que, junto com a Prolagos, fazer um trabalho de parceria, mas uma parceria séria. Uma parceria que o nosso governo quer implementar, mas dentro de uma necessidade real da Prolagos fazer aquilo que lhe é de real necessidade também, que é propício a ela, que ela se propôs a fazer quando assumiu a função dessa área de água, de saneamento básico e tudo mais. Então, nós vamos aí, junto com ela, fazer uma ação
um estudo para que a gente possa identificar todos os problemas relacionados a essa questão do esgoto e o seu tratamento. Nós sabemos que existem condomínios que jogam esgoto diretamente in natura dentro da Laguna de Araruama. Se nós sabemos isso, se eu sei disso, se a população sabe disso, como que o poder público não toma nenhuma providência? Né? Há de se convir de que está acontecendo algum problema nesse diálogo junto à concessionária e às prefeituras. Então, nós temos que minimizar, num primeiro momento, até acabar com os impactos que essas questões podem trazer para o nosso meio ambiente. A Laguna de Araruama, se você for aqui na Laguna de Araruama, a sua bordinha ela já está limpando. Então, é muito legal a gente ver como, com todos os problemas que existem, a natureza consegue ainda assim se revitalizar. Imagina, então, se os órgãos públicos fizerem, né, o seu papel, cumprirem o seu mínimo papel, junto também com um programa educacional na questão ambiental, dentro das escolas, dentro também dos setores aí da cidade, que o Centro de Zoonoses pode ajudar também a fazer cursos nesse sentido. Né? Nós temos que fazer uma união dos profissionais da área do meio ambiente. Então, para mim, não tem essa de que só vai participar profissionais que sejam do PSOL. Não, não é isso. Nós temos aí o exemplo do Vini Melo, que não é do PSOL, mas que está sempre nesse meio. Nós temos o Jomar Jota, o professor Jomar Jota, que é conhecido municipalmente na cidade por conta dessa questão ambiental. Então, nós temos que juntar as boas pessoas, a Madu, a Maria Eduarda, né, que faz parte aí da luta por uma lagoa ambientalmente saudável. Então, nós temos que aproveitar todas essas questões para a gente estar eliminando as valas negras, os valões de esgoto do nosso município, dando uma atenção especial aos bairros periféricos, né, nesse sentido também, para que a gente possa fazer um saneamento básico e mostrar para a população como é importante que nós também, junto com o poder público e a população, nós tenhamos amor à nossa Laguna de Araruama, mas não somente amor, mas também na prática a gente possa não estar deteriorando ela, né? No sentido da Laguna de Araruama, né? Mas a gente pode falar de meio ambiente em outros setores, eu acho que vai ter essa pergunta. Ok. Agora nós vamos para a questão do turismo, tá? Vamos para o tema turismo. Em relação ao turismo, eu queria saber quais são as suas propostas e avaliações contempladas em seu plano de governo voltadas para a organização do turismo em nosso município, levando em conta a história, a cultura, a gastronomia, o lazer e, principalmente, o entretenimento para a população ondense. Então, eu queria saber quais são as suas propostas. Então, eu deixei até para falar sobre uma questão ambiental junto com essa questão do turismo, né? Porque o meio ambiente ele vai muito além da Laguna de Araruama, obviamente. Né? Nós temos a Serra de Sapetiba, nós temos as pedreiras ali do Campo Redondo, que em nosso projeto, nosso plano de governo também são contempladas, né? Então, quando a gente fala de turismo na nossa cidade, nós temos que falar de um turismo ecológico. E, nesse sentido, é importante deixar claro que faremos aí uma intervenção na questão da legalidade das pedreiras do Campo Redondo. Nós sabemos que existem pedreiras que não cumprem com o seu papel legal. Então, se não cumprem com aquilo que é legal, nós vamos acabar com o funcionamento dessas pedreiras dentro da legalidade. E vamos transformar aquele espaço que hoje é um espaço que faz com que pessoas dali, principalmente do Campo Redondo, mas também da Colina e do bairro São João, sofram, até do Retiro ali atrás, sofram, né, com a poeira, com a quantidade de rachaduras nas suas casas, porque as empresas usam dinamite, que é proibida, né, e nós sabemos disso.
Então, nós vamos acabar com essas pedreiras e fazer um projeto de revitalização naquela área. Fazendo um projeto de revitalização naquela área, nós queremos implantar um grande parque municipal, que também vai servir para a área turística, né? Fazendo ali um grande espaço para que a gente possa estar revitalizando a fauna e a flora do nosso município. Também iremos junto à Serra de Sapeatiba, que faz parte aí, né, da nossa questão da Serra Costa do Sol, né, desse grande espaço que temos de meio ambiente da nossa região, para que a gente possa utilizar esse maravilhoso espaço de forma turística, um turismo ecológico. E quando a gente fala de turismo ecológico, a gente não está falando de uma exploração, né, que seja ruim, predatória para aquele espaço. Pelo contrário, nós estamos falando de um turismo que seja coerente com aquilo que é proposto, de valorização daquele espaço ambiental e também para que seja revitalizado e para que as pessoas aprendam a cuidar daquele espaço. Então, fazer trilhas. Muitas pessoas na nossa cidade não conhecem a Serra de Sapeatiba, muitas pessoas não conhecem as trilhas que existem para a Serra de Sapeatiba, não conhecem a história da nossa cidade. Então, nós devemos e temos que fazer isso para que a gente possa aí acabar com esse turismo predatório, né? O Vini me lembrou aqui, o Parque Estadual Costa do Sol, né? Que vai de Saquarema a Búzios. E a Serra de Sapeatiba está inserida nesse Parque Estadual da Costa do Sol. Então, nós temos que deixar isso muito claro. São Pedro da Aldeia não pode ser conhecido como uma cidade de passagem ou uma cidade dormitório, né? Nós temos que mostrar São Pedro da Aldeia como uma cidade que tem a Serra de Sapeatiba, como uma cidade que vai ter o Parque Municipal do Campo Redondo, como uma cidade que tem a maior laguna hipersalínica do mundo. E aí, voltando para a laguna, em relação ao turismo, eu acho que o turismo, principalmente nesses próximos anos, após essa pandemia que nós estamos vivendo, o turismo doméstico, que a gente chama, né, dentro do nosso país, vai crescer muito. E por que ele vai crescer? Porque as pessoas não vão vão evitar gastar dinheiro com o dólar alto, com todas essas questões de pandemia no mundo inteiro. Então, o turismo doméstico, o turismo para cidades próximas, vai acabar crescendo mais ainda. A gente está tendo essa visão a partir da realidade que vem acontecendo agora, antes do fim da pandemia. Nesses últimos finais de semana, a nossa cidade ficou cheia, as cidades vizinhas ficaram lotadas, e nós, infelizmente, não mostramos atrativos para que essas pessoas não queiram largar o ônibus de turismo ali no Elefantinho e pegarem o Uber para ir para Cabo Frio, mas queiram ficar em São Pedro da Aldeia. Então, nós temos que nos unir às empresas que tratam de turismo na nossa cidade, aos hotéis, aos profissionais que trabalham nessa área, para construirmos um calendário anual, onde todos os meses tenhamos um evento dentro do município. Então, a Laguna ela tem uma raia maravilhosa que pode ser colocado ali alguns eventos esportivos, né? Por que não uma competição de remo? Por que não uma competição de windsurf? Por que não uma competição que seja de kitesurf? Nós temos ventos maravilhosos também. Então, a Laguna ela é uma raia excelente para eventos. E esses tipos de eventos trazem um público que comumente não está relacionado à nossa cidade. Para além disso também, nós temos que fazer festivais, né? O turismo através de festivais. Por que São Pedro da Aldeia não tem um festival da literatura, um festival literário do nosso município, né? Pegando aí o gancho no festival tão famoso, o Festival de Paraty, uma cidade maravilhosa. São Pedro da Aldeia também tem seus encantos. Por que não fazer um grande festival literário, unificando isso com a Secretaria de Educação, unificando as secretarias, né? Botar o Fest Verão como um evento que tem o seu valor, voltar a dar o real valor para o Fest Verão, que hoje em dia foi esquecido, né? Está largado às traças. Então, esses eventos podem também dar uma oportunidade magnífica aos cantores, aos artistas em geral do nosso município, né? Que a gente não precisa só trazer
grandes cantores do país inteiro, mas nós temos artistas magníficos aqui na nossa cidade. Então, nós podemos fazer 3, 4 dias de evento com 3 artistas da cidade e um artista de grande nome do país, né, para a gente também poder dar oportunidade para quem é da nossa terra, né, e trabalha nessa área e rói o osso o ano inteiro, né? O Vini está falando do festival de blues e jazz. Enfim, existem diversas possibilidades, né, que são tranquilas de serem colocadas em práticas e que eu tenho certeza que os donos de hotéis, que os donos de pousadas, né, que os empresários dessa área e a população vai abraçar, porque a população quer sim que isso gere renda, que isso gere empregos na nossa cidade. E o turismo pode vir a gerar muitos empregos. Nós estamos muito aí voltados, vinculados às grandes empresas que vão vir para a cidade e gerar diversos empregos, mas o turismo, ele é uma das melhores formas de se gerar emprego também no nosso município, né? Porque nós estamos próximo a cidades magníficas, com belezas naturais, além da nossa também ter uma beleza ímpar natural, né? Então nós temos aí a questão do quilombo, como está sendo colocado, a questão da gastronômica, e a cidade vem se tornando um polo gastronômico muito importante. Tudo isso pode ser utilizado de forma turística, né? Dentro disso também, hoje eu acompanho alguns companheiros... Candidato, eu vou te dar mais 2 minutos para concluir, tá? Que você já passou o seu tempo. Perdão. Não, então pode rapidinho. Continuar. Não, é porque hoje eu acompanho, junto com alguns companheiros, os moradores do assentamento Emiliano Zapata, que foi duramente colocado aí em uma questão criminosa, que é ali em São Mateus, né? Um dos companheiros que viviam lá foi morto, né? E hoje nós conseguimos aí na justiça a reforma agrária daquele espaço. E ali vai acontecer ali um assentamento onde vai ter uma agricultura domiciliar, né? uma agricultura com produtos orgânicos. Isso também pode vir a ser um atrativo turístico, além de uma questão educacional, onde nós vamos levar os nossos alunos para conhecer o debate que existe sobre reforma agrária, sobre a educação agroecológica familiar, né? Então, isso tudo também é de total importância para o nosso governo. Não atingir os 2 minutos, Glauci. Obrigada, candidato. O Renato tocou a questão importante, né? Falou sobre o turismo, que vai precisar de muita ajuda, né, pós-pandemia, e que é certamente o principal instrumento de crescimento econômico da nossa cidade, né? Agradecer ao Vini, ao Moisés também, que estão aqui comentando, o Thiago Valadares também. Candidato, nosso próximo tema é um tema que eu gosto muito de conversar, como bom conselheiro que sou da área, sobre segurança pública, e que é uma questão que tem sido à tona não só no nosso município, como no país inteiro. Então, perfeito. É muito importante a gente falar sobre essas questões no que tange ao município, né? Bom, a pergunta é a seguinte: no nosso município, segundo os dados oficiais do ISP, né, que é o Instituto de Segurança Pública, nós ocupamos o 5º lugar no ranking de delitos de toda a Baixada Litorânea, que são 10 municípios. Pensando nisso, como fazer com que a Guarda Municipal atue de forma integrada com as demais forças de segurança, Polícia Militar e Polícia Civil, para garantir a segurança e o bem-estar da população dense? Primeiro eu queria saudar, né, o Conselho Municipal de Segurança do nosso município, que é um dos conselhos mais ativos da cidade, que sempre está se organizando, se reunindo e propondo questões importantes para a cidade, né? Já participei de algumas reuniões, infelizmente os horários hoje em dia não me fazem poder participar, mas tenho amigos como o Vini Mello e o Davi, né, também, que participam e que tenho certeza que contribuem de forma importante para esse conselho. Dentro disso, é fato que nós temos que organizar a Guarda Municipal da nossa cidade. Principalmente
não largar esses servidores como eles são largados hoje em dia pelo poder público, né? Esses servidores, eles não têm um mínimo, não têm uma estrutura. Então, nós temos que construir uma estrutura básica para esses profissionais trabalharem. Esse é o ponto de início. Para além disso, nós temos que valorizar esses profissionais, rever o déficit também de profissionais na área, né? E valorização, também falo de PCCR, de plano de cargo, carreira e remuneração para eles. Também falo de equipamentos básicos para que eles possam trabalhar com qualidade, e falo principalmente de apoio psicossocial para esses profissionais. Eles têm uma carga emocional ali muito forte, né? Então, um apoio para eles e para as famílias deles também. E nesse sentido, cabe ressaltar que somos totalmente contrários, e aí é um tema polêmico, contrários ao armamento da Guarda. Hoje entendemos que a Guarda Municipal, assim como está na Constituição, apesar de haver uma lei hoje, que inclusive foi do PT, da presidenta Dilma, né, que libera os profissionais da Guarda Municipal para serem armados, né? Apesar disso, nós somos contrários por acharmos que o papel da Guarda Municipal é um papel de guarda patrimonial e de ajuda aos moradores, aos munícipes, num sentido muito menos militarizado, né, muito menos armado nesse sentido, e mais educativo também. Então, é óbvio que a gente sabe que às vezes eles estão de frente a diversos problemas de segurança da cidade. Mas aí é que está o ponto que o Davi colocou. Nós devemos fazer uma união entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar, né, e as demais áreas de segurança pública, para que a gente possa construir um centro de monitoramento. E aí sim, ao invés de gastarmos rios de dinheiro armando a Guarda Municipal, trazendo insegurança para a família e para os próprios guardas municipais, porque a arma não traz segurança. A arma traz muitas vezes insegurança. Quantos policiais militares nós não vemos que não pode colocar a farda no varal para secar, porque senão pode vir a morrer, né? Então, nós não queremos isso para a nossa Guarda Municipal. Nós já temos a polícia Militar que cumpre esse papel. O que basta é fazer uma união da Guarda Municipal e a Polícia Militar para que trabalhem em conjunto, dentro de um monitoramento, e esse dinheiro que seria gasto com armamento, né, com armas letais ou não letais, que eu também sou contra, nós somos contra também armamento não letal, tá? Esse dinheiro possa ser gasto em inteligência, né? Que é o mais importante. E aí eu não falo também da minha cabeça isso. Eu falo de acordo com que teóricos da segurança pública, e eu utilizo a Universidade Federal Fluminense, que foi o berço da minha construção educacional, né? Dentro da área de segurança pública, que é um curso que tem naquela faculdade, como eles colocam a importância de se mostrar que maior quantidade de armas não necessariamente vai diminuir a quantidade de delitos, né? E aí eu também utilizo o exemplo de Medellín. Medellín, uma cidade na Colômbia, ao qual eu também tive a oportunidade de ir, de conhecer, que foi uma das cidades mais perigosas do mundo por muitos anos, por conta do crime organizado, né? E hoje é uma das cidades na Colômbia mais seguras. E isso não ocorreu por conta de armamento de guarda municipal, não ocorreu por conta de mais armas, ocorreu por conta de inteligência, de monitoramento e de introduzir a guarda municipal junto com a questão comunitária. Então, nós vamos criar uma guarda comunitária. A guarda municipal hoje em São Pedro da Aldeia se encontra no centro da cidade. Os bairros periféricos não têm guarda municipal. Então, nós vamos construir também estruturas que sejam reais, de verdade, não é uma salinha, não. É uma estrutura que tenha banheiro, que tenha área de monitoramento, enfim, que seja um lugar salubre de trabalho e não insalubre de trabalho,
para que eles possam trabalhar também nos bairros periféricos, né? Os bairros necessitam dessa guarda comunitária. Então, esses profissionais vão ser preparados para dar segurança nesses bairros e nessas localidades. Nós vamos incentivar a população a participar de assembleias populares para que elas possam falar, olha só, está ocorrendo no meu bairro isso, isso e isso. Existem crimes que ocorrem tantas vezes naquele lugar. E a gente sabe na cidade, os locais que existem crimes. E muitas vezes, por conta da população não querer ir até a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, às vezes isso passa despercebido. Então, a reclamação que eles fizerem nessas assembleias populares poderão ser discutidas junto ao Conselho Municipal de Segurança Pública, poderão ser discutidas junto com os órgãos competentes que tratam a segurança na nossa cidade. Além disso, vamos trabalhar também pela prevenção da exploração sexual infanto-juvenil, vamos trabalhar contra o consumo abusivo de drogas, né? A gente fala muito de criminalizar aquele usuário de drogas, mas a gente não fala do combate ao uso abusivo dessas drogas. Então, por que a gente não pode, junto com os CAPs, junto com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Segurança, fazer projetos para que essas pessoas compreendam, né, o quão prejudicial o uso de drogas em geral, e eu estou falando também de álcool, também estou falando de cigarro, né, que o uso dessas drogas de forma abusiva pode ser prejudicial para a nossa vida. Então, nós vamos implementar diversos programas de prevenção primária da juventude, né, junto com várias outras secretarias da nossa cidade. Então, vamos aumentar o acesso à justiça, aos mecanismos de reinserção social também dos egressos da nossa cidade, né, dos egressos do sistema carcerário. Renato, o PSOL gosta muito de falar sobre, né, as pessoas que cometeram crimes. Sim, é melhor você largar aquela pessoa dentro de um presídio e daqui a alguns anos ela voltar para a sociedade e continuar cometendo os crimes, ou você receber essa pessoa, fazer um trabalho de reinserção desses egressos de uma maneira socioeducativa, um programa especial junto com a segurança pública, junto com a educação. Eu fico com essa segunda questão, que para mim é muito mais importante. Nós temos que promover uma reinserção dessas pessoas, porque elas têm famílias, elas também querem emprego, elas também querem pão, elas também querem lazer, elas também querem saúde. Então, nesse sentido, nós vamos aí fazer toda essa questão dentro da segurança pública. Muito bem. O candidato respondeu também a valorização, né, da Guarda Municipal, ele acabou respondendo, tanto que eu deixei até ele falar mais tempo, já que... Perdão. Não tem importância, já respondeu junto, ótimo. A gente gosta assim, vai se inteirando, vai andando. Então, ele já respondeu sobre a valorização também, né, da Guarda Municipal, ele explicou tudo direitinho, sobre qual é a política dele, do partido dele, como eles entendem. E nós vamos dar continuidade para um próximo tema, que aí é o Davi, né? Isso. Agradecer aqui, o Fabão também fez uma pergunta, no final a gente pode fazer. O Vini Melo, Inteligência de Políticas de Inclusão, a maior e melhor biblioteca de Medellín foi construída no bairro que era o mais violento na época. O Vini falando sobre essa questão de Medellín. Rodrigo Marinho aqui presente também, desejando boa noite, Rodrigo, obrigado pela presença. E agradecer também, Renato, por essa explanação sobre segurança pública, que certamente é uma questão central do município, né? O próximo tema, Renato, é sobre infraestrutura, né? Aí a gente já entra na fase de infraestrutura, saneamento básico e geração de emprego e renda no município, né? A primeira pergunta é uma pergunta que eu acho que todo aldense tem vontade de fazer a um político. E é a seguinte: as principais demandas da cidade são dos bairros mais afastados do centro. Quais as suas propostas para resolver os problemas como pavimentação, saneamento e urbanização dessas localidades?
Bom, primeiro, nós temos que deixar claro que todos esses últimos governos maquiaram o centro e esqueceram totalmente os bairros periféricos. Isso é claro para a população, mas não é claro para a população vizinha. Se você chega em Cabo Frio, as pessoas falam, poxa, São Pedro é tão maravilhoso, né? É porque essas pessoas só passam pelo centro, só passam pela rodovia. Mas a população de São Pedro Aldeia sabe da realidade dos bairros periféricos, sabe de todos os problemas que ocorrem aqui. A minha família mora no Porto do Carro, eu moro no Balneário, eu tenho conhecidos que moram pela cidade inteira, e a gente sabe como há uma falta de saneamento básico, que eu falei até anteriormente, mas que nós vamos junto com o governo estadual, a gente tem que ter essa parceria, governo estadual, governo federal, independente de quem esteja no governo, né? Nós queremos a melhoria da nossa cidade. Então, se é o Witzel que está lá no governo, talvez ele não esteja mais daqui a pouco, mas se é ele, nós vamos buscar, porque nós não estamos pedindo nada que não seja direito da nossa cidade. Então, nós vamos procurar também os deputados federais, os deputados estaduais, para trazer verba para que a gente possa asfaltar e sanear a maior quantidade de ruas possíveis. Também não posso ser mentiroso e falar que vou asfaltar a cidade inteira, como tem pessoas que já falaram e falam. Isso é uma mentira, isso é uma demagogia com a população. Mas nós vamos, a partir das assembleias populares que nós vamos fazer nos bairros, perguntar para a população qual é o ponto mais crítico. Nós temos tanto de verba que nós podemos investir nesse bairro. O que nós podemos, na infraestrutura desse bairro, melhorar? E aí, através de uma democracia direta, e aí eu remeto à filosofia, à Grécia Antiga, à participação popular das pessoas, escolhendo não só os seus representantes, mas escolhendo também as políticas públicas que servirão para o seu bem, para a população. Então, aonde esse dinheiro vai ser colocado? De forma transparente. Nós queremos ouvir a população. Eu não sou o senhor dos senhores para saber quais são todos os problemas da cidade. Isso é demagogia, isso é mentira. Então, eu quero ouvir aquela pessoa daquele bairro para saber aonde nós devemos utilizar aquela verba. Nós devemos, então, para além disso, ter algumas prioridades. E aí eu falo de ruas onde existem unidades básicas de saúde, ruas onde existem escolas municipais, ruas onde existem algumas instituições, alguns órgãos públicos. Por exemplo, a Rua da Delegacia, né, da cidade de São Pedro Aldeia é uma rua totalmente buracada, parece uma lua. Né? Então, imagina a polícia recebendo uma ligação, precisando sair correndo para buscar, e antes disso ela tem que andar a 10 por hora, por alguns pedaços, para poder assim chegar, né, à estrada. Então é um absurdo o que acontece. Nós temos que rever também a questão das ruas que são colocadas na cidade como ruas que são asfaltadas, mas que nunca foram asfaltadas. Nós temos muito esse problema na cidade. E aí buscar uma solução junto com os órgãos competentes para que essas ruas sejam realmente asfaltadas, porque esse dinheiro foi para algum lugar também. E é importante deixar claro, da onde vamos tirar dinheiro, Renato, para isso? Falei, iniciativa do governo estadual, do governo federal, né? Sempre iniciativa pública, mas também nós vamos fazer uma auditoria, logo no primeiro mês de governo, das contas da prefeitura dos governos passados, porque a gente quer transparência, a gente quer entender para onde foi esse dinheiro, aonde está esse dinheiro, de todos os últimos governos, né? Para a gente reaver, se é que precisaremos reaver, né? A verba que possa ter sido colocada em outro lugar. Para além disso, uma proposta importante, nós vamos fazer um projeto para a redução do salário do prefeito, do meu salário, do salário do meu vice-prefeito, do salário dos vereadores, do salário dos secretários dessa cidade. Sabe por quê? Porque é um absurdo, é um descalabro você ter um prefeito que ganha 18 mil reais. A população não sabe disso. O prefeito de São Pedro Aldeia ganha 18 mil reais, enquanto a renda média da cidade é de 2.500. Que absurdo é esse? Então, quando a gente fala de cortar, nós temos que cortar primeiro dos políticos que mamam nessas tetas. Então, eu, como prefeito, não posso mentir para a população e falar que vou
reduzir o meu salário, porque isso passa pela Câmara dos Vereadores. Mas eu garanto que eu não vou doar o meu salário por 2 anos, não. Eu vou reduzir o meu salário para que isso possa ocorrer por todos os anos. E se nós fizermos uma redução de, no mínimo, 60% desses salários, nós vamos ter uma economia para o município de mais de 1,5 milhão por ano. 1,5 milhão de reais por ano, que pode ser colocado na construção de diversas questões, na reforma de escolas, na infraestrutura que está sendo falado. Então, é algo possível? Sabe por quê? Porque em outras cidades aconteceram. Ah, mas os vereadores não vão querer? Podem não querer, mas a população quer, então por que a gente não se une, não vai lá para a Câmara dos Vereadores, não cobra deles a redução? E eu não estou falando só se eu for eleito, não. Se eu não for eleito também, eu vou manter essa proposta e vou lutar junto com o povo para que a gente possa ir lá para a Câmara fazer essa redução. E quem quiser que vá com a gente, porque não tem condições de um vereador ganhar 11 mil reais na nossa cidade, 10.900 e pouco, quase 11 mil reais. Que os seus assessores ganhem muito mais do que muita gente da nossa população. Os gastos com políticos na nossa cidade são gastos exorbitantes, muito além, tá? Muito além do necessário. Então, um salário hoje de prefeito, 18 mil reais, pode ser muito bem colocado para 6 mil reais. E eu estou falando de um bom salário, tá? Não estou falando de um salário baixo, muito maior do que muita gente. Então, se nós formos ver o salário dos profissionais de educação, os salários dos profissionais de saúde, dos servidores em geral, são salários muito abaixo disso. Então, nós achamos um absurdo os altos gastos com a questão dos políticos na nossa cidade e vamos propor, sim, essa redução e esperamos que a população nos dê esse apoio para que possa ocorrer de verdade. Né? Então, estou falando aqui o que eu vou fazer e estou falando de onde eu vou tirar dinheiro, né? Que é o melhor, que é o mais difícil. Então, nós vamos fazer um orçamento participativo. Nós vamos, mais uma vez, é bom tocar nesse ponto, a população vai participar da construção de como iremos gastar a verba pública e de forma transparente, e de onde vamos tirar dinheiro. Nós tivemos agora, na semana passada, um deputado federal do PSOL, né, que se chama Glauber Braga, que fez uma reunião com os profissionais, com as pessoas da região dos lagos, porque ele tinha 1 milhão de reais para doar para algum projeto para a região. E, infelizmente, só eu e o Vini Melo participamos dessa reunião de São Pedro Aldeia, né? Porque Cabo Frio encheu e quem ganhou? Cabo Frio ganhou essa verba. Então, perdemos 1 milhão de reais aí por uma causa super justa, que é para a saúde da mulher em Cabo Frio, que é super justa, mas nós podemos também pleitear, junto com os outros deputados federais e estaduais, verbas públicas para projetos aqui. Um ponto interessante para a gente falar é o nosso projeto que se chama Ciclovia do Trabalhador. Né? Eu sou um ciclista... São mais 2 minutos, tá, candidato? Tá legal. A Ciclovia do Trabalhador é um projeto que nós temos de muito tempo, que é fazer uma grande ciclovia na cidade que une os bairros periféricos, desde a Ponta do Ambrósio, né, ao Porto do Carro, Vinhateiro, à Rua do Fogo, a Botafogo, a Praia Linda e aos bairros aqui do centro da cidade, indo até a Baleia, né? E aí, mais através de ciclofaixas, né? Porque já são ruas muito curtas em alguns locais. Então, esse projeto é um projeto que pode sair do programa Bicicleta Brasil, que é um programa que está para ser votado na Câmara Federal e que deve ser aprovado já já, que é um programa de construção dessas ciclovias pelo Brasil inteiro. E eu estou falando aí de algo que tem ligação com a saúde, com a melhoria da vida da população, com a redução da quantidade de carros, né, a mobilidade urbana. Então, nesse sentido, nós queremos construir uma grande malha cicloviária com bebedouros em lugares estratégicos e, obviamente, lugares para que a gente possa guardar as bicicletas e os trabalhadores e pessoas possam se divertir e se locomover pela cidade. Não usei os 2 minutos de novo. Obrigado, candidato.
Apenas para agradecer aqui a Fátima Guaíba também, que é super ligada a essa questão dos animais, está aqui com a gente também. Boa noite. A minha avó, Deise, aproveitar que nós estamos entrevistando um candidato que é professor. A minha avó é professora aposentada do Estado também. Obrigado, vó, pela presença. O Tiago Valadares botou que hoje presenciou uma senhora cair no centro por causa do péssimo estado das calçadas. É preciso padronizar essas calçadas para que as pessoas com mobilidade reduzida possam ter direito a andar na cidade. Verdade, sim. Vini Melo botou promessa de doação de salário em período eleitoral e captação de sufrágio, avisou aqui. Fabão Brinks, também aqui presente, botou ciclovias é o futuro, né? Agradecer a presença de todos aqui e para a próxima pergunta com o Glaucio. Sim. Fátima já é nossa companheira de todas as lives, né? Ela está desde o início que a gente começou, antes da gente entrevistar os candidatos, ela já estava aqui. Obrigada, tá, Fátima? Obrigada a todos vocês aí. Nós vamos falar agora sobre empresas, né, indústrias e mercado de trabalho. Com a vinda de empresas e indústrias para a nossa cidade, será necessário uma mão de obra qualificada. Eu queria saber qual o seu projeto para capacitação profissional da população, principalmente jovem, né, que estão entrando no mercado de trabalho, bem como a geração de renda para São Pedro da Aldeia. Então, eu queria saber sobre qual é o seu projeto para capacitação profissional dessas pessoas e os jovens, né, que estão agora entrando para o mercado de trabalho, essa qualificação. É importante ressaltar mais uma vez que todos esses projetos que eu estou falando estão no meu plano de governo, né? Então, eles não são projetos que eu inventei agora, que eu estou falando de agora para conseguir votos, né? Então, são projetos que foram minuciosamente construídos junto com a população. Então, quando a gente fala dessa importante questão, eu coloquei no meu plano de governo. Eu estudei na Universidade Federal Fluminense, a maior universidade interiorizada desse país. Como assim interiorizada? Ele tem campus em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. Em São Pedro da Aldeia, nós temos um bom espaço, que é ali na Ponta da Faria, entre São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, que é um polo mais ligada à questão veterinária da Universidade Federal Fluminense. Pouca gente sabe disso, né? Naquela área onde nós temos um espaço magnífico, pode ser construído com o dinheiro público um espaço para que a gente possa fazer uma parceria junto com a Universidade Federal Fluminense para que a gente implante cursos universitários de uma universidade pública na nossa cidade. E quando eu falo nisso, eu estou falando de um gasto com estrutura, porque todo o restante do gasto vai ser federal. Quem vai pagar os professores, quem vai pagar a assistência estudantil, quem vai pagar a manutenção dessa estrutura. Então, São Pedro da Aldeia pode entrar com a estrutura básica para se iniciar isso. E eu estou dando esse exemplo porque isso aconteceu em Santo Antônio de Pádua, porque isso aconteceu em Nova Friburgo, porque isso aconteceu em Campos e em outras cidades. Então, eu não estou mais uma vez inventando. Nós podemos ter, obviamente, alguns cursos aqui que sejam ligados diretamente às questões de turismo, como eu falei, que será importante para o nosso município, né? As questões ligadas à ecologia, porque nós temos aí a Laguna, nós temos a Serra de Sapeatiba, nós podemos ter questões ligadas à área esportiva, para a gente fazer projetos dessa área. Então, nós temos que juntos organizar uma forma de trazer, tá, essas universidades, alguma universidade pública para a nossa cidade, né? Então, ali tem um espaço magnífico e, mais uma vez, geograficamente perfeito, porque atinge com toda tranquilidade municípios da nossa região. E São Pedro da Aldeia pode crescer muito com isso também, principalmente aquela área ali do balneário, da Praia Linda ali, né, que é mais próximo. Por quê? Porque as pessoas vão ter que ter um lugar para morar, os estudantes que vão vir do Rio, de São Paulo, de outros lugares. Isso gera renda, isso gera dinheiro circulando no nosso município, né? Então, para além disso, nós temos também a vontade, o desejo, né, por
a princípio, já que não podemos construir de um dia para o outro uma estrutura para uma universidade, nós queremos arcar com os gastos daqueles e daquelas universitários que passam para universidades públicas e que saem da nossa cidade, aqueles que estudaram, obviamente, universidades em escolas públicas, tá? E que vão para Niterói, que tem que ir para o Rio, que tem que ir para outras cidades, para a gente que possa dar uma ajuda de custo, nem que seja R$500, R$600, para ajudar como uma assistência estudantil para esses estudantes. Além disso, o transporte público gratuito, somos a favor do passe livre e restrito para estudantes de ensino superior e ensino de segundo grau ou de ensino de primeiro grau, tá? Então, a empresa que detém o monopólio do transporte na nossa cidade tem que se acostumar com um governo que vai peitar esse monopólio, que vai colocar a luta pelo passe livre vindo do próprio governo e que vai instigar a população a ir às ruas contra esse aumento abusivo de tarifas que nós temos todos os anos, contra as poucas linhas, principalmente para os bairros periféricos, e aí nós temos diversos exemplos. Para além disso, então, nós vamos capacitar os nossos alunos e aqueles alunos de escolas municipais, nós vamos oferecer um projeto de pré-vestibular comunitário e pré-IF comunitário. Então, nós temos, sim, enquanto poder público, o dever e o compromisso de colocar esses alunos para estudarem em universidades e institutos federais, universidades públicas, institutos federais. Não estou desmerecendo, obviamente, as universidades particulares, mas elas são caras. Nós não temos a quantidade de pessoas, né, que precisam estudar em universidade que têm o dinheiro para pagar uma universidade particular. Então, nós vamos tentar dar condições para que esse público seja atingido. Mais uma vez, a busca de uma universidade pública para a cidade, a busca de verba para que a gente possa ajudar de uma assistência para os alunos e alunas que estudem em outro município, em universidades públicas, para que a gente tenha pré-vestibulares e pré-IFES comunitários e passe livre para o transporte dessas pessoas, ok? Então, é assim que a gente quer colocar qualidade para a população do nosso município em termos educacionais, para que eles possam voltar ao nosso município e tenham prazer de falar: aquilo que o município fez por mim, hoje eu quero fazer de volta para o município. Não vai ser uma obrigação, não. Mas eu tenho certeza que a maioria da população vai querer voltar, porque a nossa cidade ela é maravilhosa e ela tem essa possibilidade de melhorar cada dia mais. Obrigado. Bom, quero agradecer aqui a tia Fátima também, que vem falando. O Vinho falando, essa da UF me surpreendeu. Realmente está ali, já é dela a área. Perfeitamente viável. Tatiana Lima, isso seria magnífico. Temos universidade pública em nossa cidade. Sou mãe de adolescente e sei quanto é preocupante não ter o ensino superior público como opção. É verdade, Tatiana. Renato Soares, grande Renato, mais preparado para São Pedro da Aldeia. Obrigado pela sua também. E agora a gente já está caminhando para o final. E perguntar, como passa, né? Perguntar para a Glaucia se tem alguma pergunta. Tem duas. Eu vou dar 2 minutos para ele responder. Eu separei aqui, aí a gente vai para a pergunta final. O Fabão, né, deixou uma pergunta para você. Deixar claro para a população qual a função da GM. Em que momento podemos contar e acioná-la? Ele deixou um comentário e perguntou: em que momento nós podemos contar e acioná-la, né, a Guarda Municipal? Fabão, eu tenho prestado muita atenção no problema que você particularmente vem sofrendo, mas que não é um problema só seu, né? Ali na área do seu comércio, né? E aí, nós temos que ter muita tranquilidade para falar que aquilo que vem acontecendo é um problema da prefeitura, é um problema de falta de estrutura
para poder acolher aquelas pessoas, né? E quando a gente fala de acolher aquelas pessoas, é o que eu falei anteriormente, nós não temos um CAPS-AD, porque aquelas pessoas, algumas delas, abusam da utilização de álcool e de outras drogas. E aí, como que a gente pode fazer esse papel de prevenção, né? E a Guarda Municipal, ela pode sim ajudar nesse sentido. Ela pode ser o primeiro contato junto com profissionais da saúde, mas uma forma humanizada. Nós não podemos, de uma forma não humanizada, né? Nós temos que ir de uma forma humanizada, e os nossos guardas municipais serão capacitados para isso. Hoje nós temos cerca de entre 80 e 90 guardas municipais na cidade, se eu não me engano, e nós temos a necessidade real e possível de 200, pelo menos, né? De 200 guardas municipais, pelo menos. Então, é fato que nós podemos aí, dentro dessa perspectiva, aí, no mínimo, termos 200 guardas municipais e chegarmos a um máximo de 300 guardas municipais, que é o teto que se eu não me engano, pelos estudos que eu fiz, dessa quantidade de guardas que nós temos. E guardas que vão ter esse primeiro contato, um contato humanizado, um contato onde poderão pegar essa população de rua, essa população que se encontra em contato com a vida na rua, né? E poder levar essas pessoas para um CAPS, para um centro de apoio, levar essas pessoas também por um órgão responsável que dê ao menos um hotel para elas. Um hotel que eu estou falando não é uma pousada de alguém privada, não. Um espaço público, onde essas pessoas possam passar a noite. Isso é muito comum em vários lugares do país e do mundo, né? Um lugar onde a assistência social possa cuidar daquela pessoa por uma noite, dar todo o tratamento necessário, mesmo que ela viva na rua. Mas a gente tem que tratar também dessa questão dos moradores de rua, visando uma reforma urbana, e aí numa esfera mais federal. Nós temos um debate importante a fazer também em relação à questão da reforma urbana, né? Então, a Guarda Municipal, Fabão, ela tem que ter um papel importante nesse primeiro contato com a questão do patrimônio público e também do patrimônio que são as ruas, do contato com as pessoas que moram nas ruas, né, para que possa se desenvolver aí uma questão de saúde pública de melhor qualidade junto com esse tratamento mais humanizado. Glaucio, só uma coisa. Eu vou ir rapidinho pegar, porque a bateria já está acabando. Você pode fazer outra pergunta e eu já volto. Sim. É isso que eu ia fazer. O Ricardo Barbosa perguntou: sabemos que o PSOL é um partido de esquerda. Você acredita que isso não prejudica o grupo para a sua eleição? O governo atual é de direita e hoje teve um rompimento. E acredito que não teremos alguém de esquerda. Então, ele está perguntando se você acredita que isso não prejudica o grupo para a sua eleição. Então, Ricardo, hoje em dia, o senso comum coloca que a esquerda, né, é o demônio da nossa sociedade. Então, há uma demonização do que é esquerda, né? E quando a gente fala do que a esquerda luta, se a gente for parar, eu quero que vocês que estão me vendo façam uma simples pesquisa. Hoje a gente tem acesso tão fácil à internet, né, ao Google, vocês estão me vendo aqui, então vocês têm acesso com tranquilidade à internet. Façam uma pesquisa de quem vem votando nos últimos anos junto à classe trabalhadora contra a reforma da Previdência, né? Quem votou contra a liberação dos impostos das igrejas, né, nesse ano ainda, quem vem votando a favor da luta contra a homofobia, contra o racismo, contra a intolerância religiosa. Então, se a gente for pegar todo esse apanhado de lutas que vem sendo feito pelo meu partido, a gente pode chegar à conclusão de que ele luta por uma sociedade mais igual, mais justa, mais livre. Então, essa demonização que se criou por conta de uma polarização que foi pura e simplesmente feita para demonizar um âmbito, um aspecto político da sociedade e poder ascender um outro. E hoje a gente tem aí
no nosso governo federal e no nosso governo estadual, as máscaras caindo, né? A luta contra a corrupção no governo federal, que hoje tem o seu filho respondendo rachadinha, que tem o outro, que tem a mulher recebendo dinheiro de depósito dessa rachadinha, que tem aí falando que acabou com a Lava Jato, que ele sempre estimulou, né? Que acabou com a Lava Jato porque acabou a corrupção. O governo dele acabou com a corrupção, então não é importante que se tenha a Lava Jato. Nós temos um governo Witzel, que foi um governo construído com a ajuda também desse debate de demonização da esquerda, né? Que é um governo que a gente hoje chega à conclusão de que é o pior. E nós tivemos uma oportunidade boa, que foi o professor Tarcísio do PSOL como candidato, hein? Um belo candidato que poderia ter sido eleito aí. Hoje eu tenho certeza que estaríamos bem melhor nessa cidade. Então, há essa demonização. E eu peço que vocês façam uma pesquisa e que vocês, a partir dessa pesquisa, esclareçam para as pessoas. É um papel, é um trabalho de formiguinha? Eu sou o único candidato de esquerda a prefeito em São Pedro da Aldeia. Todos os outros candidatos, eles têm alguma ligação ou apoiaram o atual governo, ou são descaradamente apoiadores do Witzel, foram apoiadores do Witzel, enfim, e participaram da velha política. E quando isso, a gente traz também isso da esfera federal e estadual para a esfera municipal, nós vemos que o único que manteve a coerência e a independência também foi o Renato Reis, eu mesmo que os falo, porque não me juntei a nenhum dos que aí estão, mesmo tendo sido chamado por alguns para poder participar da velha política. Então, não quis me juntar, né? Então, há essa demonização, há esses comentários de Deus me livre votar em candidatos do PT e do PSOL, né? Como se nós fôssemos demônios, quando, na verdade, não acreditamos nem em demônios, acreditamos em que as pessoas podem construir uma sociedade melhor, uma sociedade onde a desigualdade seja destruída e simplesmente temos uma forma diferente. Acredito até que, no final das contas, tenhamos um objetivo em comum, que é melhorar a sociedade. Mas, às vezes, a nossa forma não é igual à forma de outras pessoas. E aí fica essa demonização quando, ao mesmo passo, estamos construindo devagarzinho a nossa coerência e a nossa identidade dentro da cidade. Vem para a luta, você também, quem quiser, está aberto aí o PSOL para vocês participarem, para vocês entenderem o que é também, que a gente está nas ruas, nas lutas, todos os dias contra o racismo, o machismo, a homofobia, e o nosso governo vai ser um governo que vai lutar contra as opressões, fazendo aí alguns grupos de trabalho, alguns planos de ação, para que a gente acabe com todas essas opressões na nossa cidade. Muito obrigada, candidato. Lembrando, gente, que foi ele que leu ali o comentário, porque a gente não lê comentários faltando em respeito ao partido ou ao candidato. Você pode aqui, fiquem à vontade para discordar, mas sempre colocando de uma maneira gentil, até porque ele foi muito gentil em estar aqui conosco, nos cedendo esse tempo. Então, assim, a gente te agradece muito, tá? E vou passar agora para o Davi, né, Davi? Isso. Bem, antes de fazer a pergunta final, que a gente termina sempre as nossas lives com uma pergunta, eu também vou disponibilizar 2 minutos para você responder outra, de outra pessoa também que fez uma pergunta, mas foi na minha página, né, que eu compartilhei a nossa live, que é o meu avô, seu Valério, que sempre está aqui presente, ouvindo as nossas lives, e que deixou uma mensagem aqui. Boa noite, Glaucio, Davi Lobo e professor Renato Reis. Mais uma vez, parabenizo pela iniciativa de trazerem para a população os candidatos a prefeito e seus planos de governo. Aí, perguntou assim, professor Renato Reis, sendo um profissional da educação, gostaria de saber a sua opinião sobre. Aí botou, o sociólogo e também professor Dr. Darcy Ribeiro planejou e pôs em execução a escola em tempo integral, o ICEP. Aí ele perguntou, não seria essa uma prioridade para a educação? Essa pergunta que o seu Valério deixou para a gente hoje. Seu Valério. Boa noite, seu Valério. Seu Valério, obrigado pela pergunta. Boa noite. É sempre um prazer estar conversando com o seu Valério também, que é um cara, um republicano,
um cara que luta pela democracia, né? Que está apoiando aí propostas que são diferentes às vezes da minha, mas que defende a minha possibilidade de lançar as minhas ideias. Então, obrigado, seu Valério. No que tange a sua pergunta, eu sou um amante do Darcy Ribeiro, né, de toda a estrutura que ele construiu junto com outros sociólogos, mas também, principalmente, com a questão freiriana, né, com a ideia de Paulo Freire de uma educação inclusiva. E quando a gente fala de educação integral, com toda certeza, eu como educador, penso em educação integral. Mas, num primeiro momento, a gente tem que deixar claro que, mais uma vez, não podemos usar de demagogia e falar que vamos implementar diretamente, no meu primeiro ano de governo, uma educação integral. Primeiro, nós temos que ver o déficit de professores que nós temos. Primeiro, nós temos que ver a estrutura precária que nós temos. Primeiro, nós temos que dar condições aos servidores num plano de cargos, carreiras e remuneração de qualidade, tá? Para aí sim começarmos a debater uma educação integral. Eu tenho o maior amor por educação integral e quero sim que isso seja implantado. Mas isso tudo passa por um projeto que é ao longo do nosso governo, né? Eu não posso chegar e falar que vou conseguir colocar. Hoje, os profissionais de educação, eles recebem uma mixaria para dar aula e para trabalhar na estrutura da escola. Então, como que eu vou falar para esses profissionais de educação que eles vão ter uma carga aumentada de trabalho? Nós vamos aumentar isso, sem primeiro eu ver uma remuneração que seja, que valorize o seu trabalho, sem que eu veja uma estrutura. Que tipo de escola é essa que vai oferecer a educação integral para esses alunos? Então, primeiro nós temos que pensar na qualidade para depois pensar na quantidade, ok? Ok. Bom, a gente termina, Renato, sempre com uma pergunta que a gente faz para todos os candidatos a prefeito, e aqueles que topam respondem para a gente. A pergunta é: por que o professor Renato Reis quer ser o próximo prefeito de São Pedro da Aldeia? Porque o professor Renato Reis, assim como qualquer outro cidadão da nossa cidade, está cansado de toda essa velha política, dessa política coronelista, dessa política do toma lá da cá que ocorre há tantos anos na nossa cidade. Se nós formos ver as candidaturas que temos desse pleito atual, todos já estiveram junto algum dia na vida. Em algum momento, alguém já apoiou alguém ali daquele pleito. E hoje, fingem ser grandes adversários. No final das contas, quem paga o pato somos nós, sofrendo nos bairros periféricos, sofrendo na educação, na saúde, na assistência social, na cultura, enfim, nos diversos setores da nossa cidade. Então, por um anseio que é sim meu, mas que tem muita ligação com os anseios dos meus estudantes, dos pais dos meus estudantes, dos profissionais de educação e de todos os profissionais das outras áreas, do cidadão em si, por conta de um anseio, de uma mudança radical que transforme a cidade em uma cidade de direitos, onde a pessoa possa se colocar e não apenas votar de 4 em 4 anos, é que o professor Renato Reis se juntou a um outro professor, um professor de educação inclusiva, que é o professor Diogo Souza, e eu mando um abraço apertado para o meu camarada, professor Diogo Souza, que já foi militar, já foi da Marinha e largou a Marinha por um sonho, que é ser professor e transformar a cidade em uma cidade de inclusão. Quando falamos de inclusão, não estamos falando em uma escola só para PCDs, não. Estamos falando em inclusão real, que esses alunos, que essas alunas sejam incluídas nas escolas onde todas as pessoas estudam. Então, é por um sonho de melhorias reais, viáveis para o nosso município e pela participação popular dentro de um governo que dê direito
à população é que o professor Renato Reis, o professor Diogo Souza se colocam para esse pleito. Por isso, peço aí, vou aproveitar esse tempinho para que vocês, no dia 15 de novembro, votem 50 para prefeito, tá? E que vocês possam procurar. Ficaram com alguma dúvida? Procura o nosso plano de governo. Ficaram com alguma dúvida? Professor, não entendi tal plano, acho que pode melhorar isso, acho que pode tirar isso, e a gente vai debater, porque a democracia, que é tão necessária e tão bonita para o nosso país, ela só é construída quando nós debatemos de forma republicana e de forma muito tranquila para a melhoria da nossa população. Pois é, estamos chegando ao fim, gente. Eu sei que muita gente aí vai lamentar, mas a gente tem que encerrar esse debate. O Davi vai ler os comentários e a gente vai infelizmente, né, encerrar. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, o Fabão participando, a Fernanda Afonso, Fátima Guaíba, Sara Wagner também, que está aqui com a gente, que também foi citada na área educacional, né, cotada aí como possível pasta no governo do Renato Reis. Agradecer a sua presença, Sara, muito obrigado. Tiago Valadares, Leonardo Campos, todos aqueles que acompanharam a gente aqui. E agradecer a presença do professor Renato Reis, aproveitar aqui também já me despedindo, agradecer a presença do professor Renato e dizer para a população que, independente das questões ideológicas e de possíveis divergências políticas, nosso intuito, o intuito das nossas lives é democrático, é pragmático, é mostrar as propostas dos candidatos, compartilhe as lives que você gostar. A gente vai tentar trazer aqui o maior número de candidatos possível. Estamos convidando todos para fazer esse tipo de entrevistas com a gente, todos, para que a gente possa fazer essa conversa e essa proposta. E agradecer a presença de todo mundo que está apoiando aqui esse projeto de entrevistas. Me despedir, agradecer a Glaucia, agradecer ao professor Renato por toda a paciência e por responder essas perguntas sobre São Pedro da Aldeia, que nosso intuito, repetindo aquilo que eu falei no começo, é aproximar você do seu candidato e para que você possa direcionar o seu voto da melhor maneira possível. Você vai precisar sair, Davi? Se precisar, você pode sair que eu encerro. Não posso ficar aqui. Tá. Então tá ok. Que aqui a gente nós somos a dupla que a gente se entrosa bem. Professor Renato, pode falar, fica à vontade. Não, é só uma partezinha, porque a título de informação, amanhã eu vou estar na Rádio Litoral 94,5 às 8h40 da manhã. Então nós vamos ter 10 minutinhos lá na Rádio Litoral, no programa da Demilton Ferreira, 94,5. E amanhã também, às 10 horas, por acaso, eu fui um privilegiado, no Dia dos Professores, né, ter 2 entradas em 2 rádios, no programa Amaury Valério, na Rádio Ondas, 97,7, às 10 horas da manhã. Então, lá já serão mais 40 minutos. Então, quem quiser ouvir mais um pouquinho, saber um pouquinho mais das nossas ideias, repasse essa informação e acompanhe lá para que vocês possam estar sabendo um pouquinho dos nossos projetos. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada, professor Renato, por ter topado, né? A gente convidou, como o Davi falou, a gente convidou todos, gente, todos foram convidados, mas eu acredito que nem todos vão topar, esperamos, mas, né? Mas na próxima semana já está confirmado o Walter Vasconcelos, tá? Confirmadíssimo, já teremos, e a gente está tentando encaixar o Paulo também, que já topou também. O restante a gente está aguardando resposta. Então, caso você goste de um desses aí que eu citei, que eu não citei, esses que eu não citei, gente, são aqueles que ainda não nos responderam, exceto o Fábio, que já nos respondeu. Mas o restante não ainda obtivemos resposta. Caso você queira um deles na nossa live, você pode pedir ou quer intermediar. A gente aqui
é muito democrático, deixamos o convidado à vontade, não temos a menor intenção aqui de ofender ou de constranger, muito pelo contrário. E eu queria aqui deixar uma coisa bem clara, o Renato, professor, chamado de professor, tudo que eu li, o plano de governo dele, tudo que ele falou está no plano de governo, tá, gente? Vocês podem conferir, está tudo ali. Ele não saiu uma linha do que o plano dele, do plano que ele elaborou, está tudo ali. E se você tiver alguma dúvida, vá até as redes sociais dele, pergunte. Eu acho que é melhor, ao invés de criticar, é melhor perguntar, depois você critica. Primeiro você pergunta, tira as ideias, né? Estuda antes de tacar pedra, né? Criticar, você não conhece o trabalho, né? É uma pessoa que está aí, estudou, estuda, está fazendo uma faculdade, vai fazer mais outros, jovem, tem um pensamento coerente. Então, eu queria muito te agradecer pela disponibilidade. Parabéns pelo Dia dos Professores adiantado, tá? Obrigado. Né? Quero parabenizar todos os professores que vão assistir essa live, que vai ficar aqui, tá? Vou deixar para vocês no gravado, porque não é fácil. A gente sabe, eu sou a futura professora, né? Futura pedagoga, e então, assim, eu sei do quanto é difícil esse papel, mas eu quero parabenizar a todos e quero agradecer a todos que ficaram até aqui, quero agradecer a participação do professor, e segue ele lá nas redes sociais dele, gente, para você ficar acompanhando e sabendo aonde é que ele vai estar, o que ele está colocando, que isso é muito importante também, tá? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, professor. Obrigado, boa noite. Feliz Dia dos Professores. Tchau, tchau. Tchau.